Pode ser, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos, mais uma vez aqui para uma reflexão de uma porção de um texto bíblico, né? A nossa intenção, eu deixo sempre claro no início, que não é polemizar e não é mais certo do que outros, ou ser dono da verdade, né? Mas sim buscarmos aclarear o entendimento do texto bíblico na medida do possível, né? Não podemos estar errados. Se inscreva aí no canal, clique no sininho para receber as notificações. Não concordei, não concordei, achei que o senhor errou aqui, ali, a gente vai dialogar, né? Eu posso gravar uma resposta. Eu já fiz uma vez sobre dízimos e ofertas, né? E posso fazer de outros assuntos, porque esse diálogo é que faz com que as coisas aconteçam, né? Que o conhecimento floresça. Nós vivemos um momento muito esquisito, onde ninguém pode perguntar nada, não pode contestar nada, e Paulo diz que o pessoal de Bereia era mais honrado que de Tessalônica, porque contestava. Peraí, o que você está falando? Vamos ver se é verdade, olha isso. Então pode contestar, vamos conversar, vamos dialogar, amém? Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira. Para você que está nos ouvindo a primeira vez, se inscreva no canal. Vou falar de um tema que nos é caro, que é mentira. A mentira, irmãos, que a gente vê, ouve, escuta ultimamente nas redes sociais, mesmo no YouTube e até na igreja, mas às vezes a pessoa prega errado por não ter conhecimento, mas pessoas pregam, fazem mensagens, e pessoas com renome, e a gente se assusta, né? Se assusta, porque a mentira, irmãos, mentira é pecado ainda, apesar de toda a evolução, de toda a modernidade, de toda a liberalidade, de toda essa democracia. Mentira é mentira, e mentira é pecado. Ficarão de fora aqueles que amam e praticam a mentira. Agora, pode um cristão verdadeiro mentir? Não pode. O cristão que se converteu, que está na graça, Cristo, que passou pelo sermão da montanha, pelos aqueles 9 degraus, desde ser dependente do Espírito, que não é aqui, é aqui. Dependência do Espírito começa aqui embaixo, as bem-aventuranças começam aqui, é um degrau. Para que eu chegue aqui para ganhar galardão de profeta, eu não posso escorregar. Se eu escorregar num desses degraus, eu não paro ali, eu volto, porque eu perco a dependência do Espírito. Mas vamos para o texto. Vamos para o texto. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Misericórdia, esse texto é pesado demais. Por isso que eu falei que é um texto caro. Idiosincrasia é aquilo que é próprio de alguém. Eu tenho as minhas idiosincrasias. Eu tento me conhecer, né? Eu costumo dizer, eu faço uma metáfora. Quando eu acordo de manhã para pentear o cabelo, para tomar banho, para me preparar para ir trabalhar, eu olho não só para o que eu vejo externamente, mas eu tento olhar internamente. Conhecer-me. Conhecer-se, irmãos, é bom demais. A gente erra menos, a gente se esforça mais. Quando Paulo fala, examine-se pois o homem a si mesmo, isso é uma lei, é uma ordenança, não é uma opção, não é opcional. Opcional é eu me converter, ninguém é obrigado a se converter. Deus não obriga ninguém a se converter, ninguém é obrigado a se converter, né? Tem um negócio aí que o pessoal fala assim, como é?
que por que Deus fez o homem? Para adorá-lo. Eu acho isso muito esquisito. Eu acho isso muito esquisito, porque é como se Deus dependesse. Por que eu bebo água? Porque eu tenho sede. Então eu sou dependente da água. Por que eu me alimento? Porque eu tenho fome, certo? Se eu não beber água e não me alimentar, eu corro o risco de morrer. Então eu preciso dessas coisas. Deus não precisa. Deus não precisa. Deus não precisa de nada. Então por que o homem tem que se converter? Porque para ser salvo. Só isso. Então se Deus não fez o homem para adorá-lo, irmão Edson, por que ele fez? Ele fez porque ele quis, olha. Ele fez porque quis. Sua soberana vontade. A Bíblia chama de coroamento da criação. E esse homem tende a tomar decisões próprias. Eu tenho um problema com a autoajuda. Nossa, como eu tenho um problema com a autoajuda. Ela é boa, ela ajuda pessoas, tal. Mas essa dependência da autoajuda afasta o homem de Deus. Eu gosto de dizer que Adão é o pai da autoajuda. Quando ele fez o que não deveria ter feito, a primeira coisa que ele fez, ele foi se cobrir. Chamou Eva, seus filhos, né? Está incutido no texto esta ideia. Ele pegou Eva e seus filhos, foi lá, pegou folhas e fez roupa. Deus veio, o que você fez? Não. Ele se cobriu, ele não buscou Deus. Vou usar a linguagem bem pentecostal. Ele não buscou cobertura de Deus, ele buscou cobrir-se. Deus não aprovou. Deus fez outra roupa, ensinou ele como fazer sacrifício. Já falei sobre aqui, já falei disso, né? Aqui, já falei sobre isso. E quando Deus fala, o que você fez? Não fui eu, foi Eva. Eva, o que você fez? Não fui eu, foi a serpente. Percebe? Transfere a culpa, não assume. Tem um cidadão chamado Saul e um outro chamado Davi. Davi, o que você fez? Não fui eu, foi o povo. Davi, você vai morrer, que a mão de Deus pese sobre mim. Olha que lindo. Assumiu. Errou, mas assumiu. Não minta. Firme-se na verdade, arque com as consequências, assuma seus erros, não minta, porque está escrito, ele faz aquilo que lhe é próprio, ele nunca se firmou na verdade. Satanás é o pai da mentira, porque ele é mentira, e eu, se mentir, eu torno-me filho dele. Eu não posso mentir, não posso. Crente não mente. Crente não pode mentir. Olha, vou ler o texto de novo. Eu falei, esse texto é um texto caro. Vós sois o diabo. Está falando para os judeus lá que, né, que não aceitavam a pregação de Jesus. Que é o vosso pai, se quereis satisfazer o desejo. Ou seja, quando a minha religião é para satisfazer o meu ego, olha como eu prego bonito, olha como eu falo bonito, olha como eu sou o grande homem de Deus. Esse negócio é muito estranho, irmãos. Grande? Como assim grande? Quando chamaram Jesus de bom, ele falou assim, por que vocês me chamam de bom? Bom é Deus. E ele nunca foi chamado de grande pregador, ele era chamado de grande mestre, bom mestre. E nós queremos ser grandes pregadores, não somos nenhuma coisa e nem outra. Nenhuma coisa e nem outra. A gente ouve pregações aí que chegam, meu Deus do céu, beira o ridículo, sem nenhuma fundamentação bíblica. Mas quem sou eu para julgar? Não estou julgando, estou só emitindo minha opinião, né? Se há alguma coisa contra, eu estou tentando chegar ao nível de um aprendiz de bereano, né? De contestar aquilo que não bate com o texto bíblico. Ele foi homicida desde o princípio. O mentiroso, ele é homicida, ele mata a fé alheia, por exemplo. Falamos disso aqui outro dia, né? Mata o outro. Homicida é aquele que ele é intencional. É diferente de matar alguém por legítima defesa e de praticar um homicídio. É diferente. O homicida, ele intenciona a dolo, há uma intenção ruim nele.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, faz o que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entenderam? Encerrando, é nele, está em Satã, está no diabo ser mentiroso. E se eu pratico mentira, eu me torno satânico, eu me torno diabólico. Não posso, irmãos. O crente não pode mentir. Ele fala, Salmo 15, fala a verdade, mesmo em dano próprio, sempre. Amém? Vamos nos firmar na verdade, vamos buscar o Espírito de Deus, pedir para que Ele nos purifique, limpe a nossa mente, salve-nos, limpe o nosso coração, que o nosso sentimento seja aquele lá de Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 10, ali, aqueles degraus do Sermão da Montanha. Que Deus nos ilumine, abra a nossa mente, expanda, para que nós consigamos nos aproximar mais de Deus. Deus está muito longe, por isso que Deus é pequeno, por isso que a gente ora ainda, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é mais, é meu Deus. Fique com a paz do Senhor. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos. Até a próxima, fique com Deus.